Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para uma aula de crédito rural. Isso aqui é uma atualização do nosso curso regular de carreiras bancárias, porque houve uma alteração aí significativa na interpretação das despesas que compõem o crédito rural, tá certo? Então vamos lá, crédito rural. Gente, assunto esse muito importante, principalmente para dois grandes concursos. O primeiro concurso, Banco do Brasil. Por que Banco do Brasil? Porque o Banco do Brasil nada mais é do que o principal financiador da safra agrícola brasileira. E o Brasil tem uma uma vocação agrícola muito grande. Você pode perceber o seguinte, que na nossa balança comercial, a representatividade dos produtos agrícolas é esmagadora, né? O PIB brasileiro, basicamente hoje, a balança comercial Brasil com o exterior está aí pautada no setor agrícola. E o setor agrícola necessita de quê? De financiamento. E quem que é o principal financiador desse cara? Banco do Brasil, tá? Então, Banco do Brasil. Com certeza, nossos alunos aí que vão fazer o concurso do Banco do Brasil, que estão assistindo essa aula, vão estar trabalhando aí no crédito agrícola. Eu digo para vocês que eu trabalhei nesse setor em 99, não, foi 2000. Em 2000, tá? No ano 2000, o professor foi bancário, escriturário do Banco do Brasil, e eu tive a oportunidade de trabalhar na carteira agrícola do banco. Então, o Banco do Brasil é fundamental. Professor, o que mais? Caixa Econômica. Cara, por que Caixa Econômica? Preste atenção aqui. A Caixa Econômica, você pode perceber aí que teve algumas propagandas aí, que a Caixa Econômica agora entrou firme no quê? No financiamento agrícola. Tá? Então, com certeza, quem vai elaborar a prova, qualquer examinador que banca que seja, ele sempre fica atento a essas coisas que acontecem para fazer questões pontuais, questões que realmente consigam avaliar o conhecimento do aluno, não só aquele aluno decoreba, mas aquele aluno que tem uma visão de mundo, de onde está inserido, uma visão sistêmica. Então vamos lá. Crédito rural, vamos aqui, uma aula que o professor preparou com muito carinho para a galera aí. Essa aqui é um tipo de aula exaustiva, cara. O que o cara assiste essa aula aqui é papo reto. Não tem como o examinador elaborar uma questão diferente que está escrito aqui. Não tem, cara, não tem, papo reto. Vamos lá. Então, primeira coisa, a fonte, né? Cara, aqui, ó, última atualização, setembro de 2013. Setembro de 2013. Professor, por que você sempre faz isso? Ó, isso aqui, é claro, é a FAQ lá do Banco Central, a FAQ do Crédito Rural. Professor, por que você não usa livro? Não, eu não uso livro. Você sabe por quê? 95% dos livros utilizam nada menos e nada mais essas informações. E os livros de conhecimentos bancários, cara, tendem a ficarem ultrapassados, porque sempre estão mudando. Então é o seguinte, não precisa, cara. Então sempre coloca aqui, a fonte, tá? Então quer ficar competitivo? Cara, é só, estudar esses caras aqui que você vai ficar aí campeão. Eu digo que o examinador vai retirar as questões de prova desse conteúdo aqui. Professor, eu quero mais um plus. Você quer mais um plus? Tudo bem, vamos lá. Você vai fazer concurso do Banco do Brasil. Qual que é a sua obrigação? Primeira, é claro, ler essa aula aqui, aliás, assistir essa aula com bastante atenção, com os detalhes, tudo, ok. Essa é geral. Aí, Banco do Brasil, você vai lá no site do Banco do Brasil, procura lá, crédito rural, clica lá e lê. Lá é outro objeto de prova. Você vai fazer concurso da Caixa Econômica, mesma coisa, vai lá no site da Caixa Econômica e leia. Pronto. Garanto para você que não tem como o examinador retirar uma questão diferente desses dois assuntos. Se ele fizer isso, ele está correndo um risco enorme, tá, de incorrer em erro, cara. Tá? E ele não quer isso. O cara ganha, sabe como é que ganha examinador de concurso? É por questão. E quando a questão é anulada, meu filho, ele perdeu tempo, ele não vai ser remunerado por isso. Tá? Eu falo que o examinador de prova é um cara estritamente inteligente e preguiçoso, cara. Estritamente inteligente e preguiçoso. Tá? Tá certo? Então, ok. Então, vamos lá. Então, está aqui para vocês a fonte. Vamos aqui, vamos mais aqui, né? Então, crédito rural, você vai lá na FAQ, né? Professor, eu quero o link. Está aqui. Só clicar aqui, você tem aí o link aí do crédito rural. Né?
Eu sempre coloco aqui também para vocês me ajudarem a atualizar meu material. Professor, deixa eu ver aqui, tem um WhatsApp aqui, né? Deixa eu falar aqui, estou ocupado. Né? Então é o seguinte, o cara chega aqui, né? E faz aqui, olha só. É só clicar o link aqui, você tem aquela atualização, tá certo? Ok, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? A primeira coisa que eu quero ver esse cara aqui para não me desconcentrar. Normalmente o professor não deixa o celular, mas eu vou falar para vocês aqui o que está acontecendo. Ó, o professor está carregando aqui o celular dele, né? O professor está carregando aqui o celular dele. E aí, o que acontece? No notebook, né? Estou usando aqui o cabinho e o carinha está aqui, né? Desculpa aí, gente. Sinceras desculpas. Então é o seguinte, coloca o link aqui para você atualizar. Primeira coisa que você está começando essa aula é você ir lá na página e ver o seguinte. Saiu uma versão nova desse cara aqui, tá? Uma versão nova. A última versão do Crédito Rural foi de 2012. Então é o seguinte, para quem está fazendo concurso esse ano de 2014, cara, 2015, o examinador vai querer saber a diferença da FAQ 2012 para 2013. Professor, brincou que você faz até isso. Faço. Uma das principais diferenças entre a FAQ 2012 e a FAQ 2013 está nesse dispositivo aqui. O Banco Central criou um documento chamado Manual de Crédito Rural, o MCR. Professor, qual que é a possibilidade do MCR ser cobrado em prova? Eu vou falar assim, possibilidade, existe, tá? Só que, na minha opinião, são possibilidades remotas. Por quê? O MCR é um documento bem específico para quem está operando, mas você, concurseiro, você deve saber que existe esse novo documento, e esse documento ele detalha. Vamos ler o que está escrito no documento. É um documento que consolida os diversos normativos que regulamentam o crédito rural no Brasil. O Manual de Crédito Rural pode ser consultado, aqui tem lá. Então aqui tem um link, você clica nesse link e você vai encontrar uma tela como essa aqui. Cara, aqui tem o MCR, instruções de consulta, MCR normas e MCR documentos. Ou seja, cara, aqui é detalhado. Olha o detalhe aqui, cara. Minha caixa de e-mails, 335 e-mails, cara. Isso aqui em 15 dias. Isso que responde todo dia uma cacetada de e-mails. Não tem como, cara, responder e-mails, né? Tá certo, gente? Então aqui, isso foi o quê? Uma novidade. Então, manual, né? O manual aí do crédito rural. Tá? Não precisa dar uma lida inteira. Vamos agora para o que interessa. Dessa aula para outra aula, né? Uma coisa muito importante também foi o IOF, que a gente vai passar para vocês. E eu, inclusive, acredito que isso deve ser objeto de prova aí dos concursos que virão aí, porque foi uma mudança até significativa de interpretação do Banco Central. Quais são os objetivos do crédito rural? Cara, você tem que entender que o examinador não vai tirar os objetivos da cabeça dele. O examinador, na hora de elaborar uma prova, ele vai tirar os objetivos do quê? Da política institucional oficial do governo sobre o crédito rural. Porque o governo é o grande financiador e provedor do crédito rural no Brasil. Então, estudar na fonte. E uma excelente questão de prova. Então, vamos lá. Estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores ou por suas cooperativas. 2. Favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a comercialização de produtos agropecuários. 3. Favorecer o setor rural. Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento de produtividade, a melhoria do padrão de vida das populações rurais e a adequada utilização dos recursos naturais. 5, né? Propiciar pelo crédito fundiário a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores poceiros e arrendatários de trabalhadores rurais. E, finalmente, desenvolver atividades florestais e pesqueiras. Estimular a geração de renda e a melhor uso da mão de obra na agricultura familiar. Então está aqui para vocês. Cara, todas as vezes que você olha no Banco Central,
os seus instrumentos que tem esses pontinhos assim, cara. Tá vendo? Cara, eu fico vendo aqui, questão de prova. Porque é fácil para o examinador. Ele coloca lá no comando da questão quais não são objetivos do crédito rural. Aí coloca lá, ó, A, ó, B, ó, C, D e E. Prejudica uma dessa, fez uma questão. Então é fácil, o examinador adora, tá? Quando tem lei com incisos, quando tem resoluções com incisos, cartas circulares. Aí, pronto, ele faz a questão, cara. Você tem que se colocar também, você tem que montar uma estratégia também de quem está fazendo a prova. E se portar conforme ele pensa. Isso é ficar competitivo. Eu sempre falo que o cara que faz um curso nosso, cara, além de ele receber o conhecimento, ele aprende a estudar, ele aprende a se motivar, a se controlar. São fatores fundamentais na prova. Vamos continuar. Professor, você que escreveu isso aqui? Não, tudo isso aqui está lá na FAQ do Banco Central, fonte primária, cara, fonte primária. Tem que bater lá e ler esse cara aí que é importante. Vamos aqui. Que atividades podem ser financiadas pelo crédito rural? Tá aí. Você acha, cara, que o examinador pode querer saber isso de você? Sim. E você vai responder como? O que está escrito aqui. Ele não vai fugir disso, pode ter certeza. Letra A. O crédito rural serve para quê? Ó, custeio das despesas normais de cada ciclo produtivo. Importante, muito importante. 2. Investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos. Investimento, ó, vários ciclos. Por exemplo, cara, você pode comprar o quê? Ó, bens ou serviços, você pode comprar lá, ó, primeiro trator, né? Comercialização da produção. Né? Então, isso aqui é o seguinte, são o quê? O que pode ser financiado, importante. 3 itens, custeio das despesas normais de cada ciclo produtivo. 2, investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos. Né? Vários, ó. O cara coloca por um ciclo produtivo, já errou. E comercialização da produção. Professor, eu quero um macete, tá? Então aqui, ó, C e SIC. C de custeio, I de investimento e S de comercialização. São as atividades que podem ser custeadas pela atividade rural. Bacana? Fechou? Legal. Como se classifica o custeio? Professor, qual que é a diferença de custeio e de investimento? Cara, eu falo isso na minha experiência pública, né? Que o custeio são aquelas atividades para custear a atividade, ó, pagamento de pessoal, tá? Pagamento de pessoal, tarifas públicas, né? Que é energia, telefone, gás, etc, etc. Eu custear as coisas, né? E o investimento? Investimento é aquele que fica. Por exemplo, a televisão é um custeio ou um investimento? É o quê? Um investimento, é um bem material. O trator é um custeio ou investimento? É o quê? Investimento. E o examinador não, e o Banco Central, no tocante ao crédito rural, fez questão de limitar o que está escrito aí, o que foi aí definido que é custeio. Então nós temos aqui, ó, custeio agrícola, custeio agropecuário, custeio e beneficiamento ou industrialização. Então nós temos aqui 3 tipos de custeio: agrícola, pecuário e custeio de beneficiamento e industrialização. Outra pergunta importante que está na FAQ, cara. Gente, olha essas FAQs assim detalhadas. É uma grande fonte de instrumento de retirada de questões, cara. Nossa Senhora, né? Vamos lá. A que pode ser destinar o crédito de custeio? Então está aqui, ó. Então nós sabemos que o custeio é classificado em 3. Custeio agrícola, pecuário e de beneficiamento ou industrialização, tá? Agrícola, pecuária, beneficiamento. Então é o seguinte, o que se pode classificar de custeio, né? Aliás, o que se pode destinar ao custeio? O examinador pode querer saber de você, por exemplo, o custeio pode ser para pagar funcionário? Está lá, sim ou não? Vamos ver aqui, olha aqui. Primeiro, ciclo produtivo de lavouras periódicas, da entre-safra de lavouras permanentes ou de extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento primário da produção obtida do seu armazenamento no imóvel rural ou em cooperativa.
da exploração pecuária, de beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários. Tá? Então está aqui para vocês aqui o que pode destinar o custeio. Professor, como é que eu tenho que saber? Cara, você não pode falar, você não precisa ser um especialista, um consultor de crédito rural para acertar as questões. É só você, você não vai fugir daqui, cara. Então você tem que ter o quê? Você tem que se situar nessas palavras, né? Você tem que prever o que o examinador vai estar elaborando. Quem pode se utilizar o crédito rural? Essa questão é importante também. Se eu fosse examinador, eu queria saber se você sabe disso. É muito simples. Primeiro, é só pessoa física? É só pessoa jurídica? Cooperativas de crédito podem ser beneficiário? Empresas industriais, autônomos podem solicitar lá crédito rural? Quem vai saber disso é a resposta dessa pergunta, que é uma pergunta oficial. Primeiro, produtor rural. Olha aqui, produtor rural. Essa palavra rural aqui é importante, o cara pode trocar essa palavra. Produtor urbano. Não. Pessoa física ou jurídica. Qualquer uma dessas duas pessoas, dois produtores, podem utilizar as linhas de crédito do crédito rural. Cooperativas de produtores rurais. E, finalmente, pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades. Professor, e a moral da história? A moral da história é o seguinte, cara, que o crédito rural, olha só, tem que estar vinculado a pessoas, né, física ou jurídica, que trabalhem com o rural. Olha aqui, rural em tudo. Produtor rural, físico ou jurídico, o cara já produz, ele vive disso. Né? Cooperativa de produtos rurais, olha aí. Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, ou seja, o item 1, se dedique a uma das seguintes atividades. Professor, quais são essas atividades? Podem ter absoluta certeza que essas atividades estão relacionadas à atividade rural. Pronto. Aí, professor, fica muito mais fácil, professor, a gente memorizar as coisas quando a gente entende. Então aí, pronto, aí, cara, aqui não tem essa não, é isso mesmo, gente. Vamos lá. Primeiro, então, uma das atividades, letra A, pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas. Pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial em embriões. Prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para a proteção do solo. Prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais. Exploração de pesca e aquicultura com fins comerciais. Medição de lavouras. Atividades florestais. Então aqui são todas essas pessoas aptas a solicitar o crédito rural. Professor, eu quero saber a diferença do crédito rural para o outro CDC, por exemplo. Você quer saber? O custo financeiro do crédito rural é muito mais baixo de qualquer outro tipo de financiamento. Por quê? Porque há um incentivo muito grande por parte do governo em financiar a safra agrícola. Em financiando a safra agrícola, cara, o governo tem várias perspectivas aí novas. Tá certo? Ele quer o quê? A safra agrícola, cara, eles carregam o Brasil. Além de ter distribuição de rendas, etc, etc, etc. Então, todo mundo, tá? Cara, todo mundo quer entrar, quer ser produtor rural, porque tem uma série de benefícios. Tá? Bacana, cara. Legal, hein? A contratação de assistência técnica é obrigatória? Tá aí. Tá aí, o cara lá é produtor rural. Então a gente sabe, para o cara ser beneficiado pelo crédito rural, que é uma grande política do governo, ele tem que ser rural de alguma forma. A gente viu que tem que ser produtor rural, física ou jurídica, ou ele é uma cooperativa de crédito rural, não é isso? Ou ele tem uma daquelas atividades que a gente viu, até a inseminação, né, tá lá, não é isso? Não é isso? Várias. Tem que decorar. Vou passar de novo aqui, cara. Atenção, atenção, não é brincadeira. Esse cara aqui, cara,
potencial questão de prova. E questões como essa, assim, cara, são dadas, que você não precisa fazer. Você não precisa ler 2, 3 livros para você acertar uma questão. Não tem aquela questão de corrente doutrinária A, corrente doutrinária C, cara. Não precisa. É só isso aqui. Nós já sabemos quem que pode ser beneficiado do crédito rural. Agora está perguntando, para o cara ter acesso a esse crédito rural, ele precisa de uma consultoria, de uma assistência técnica obrigatória? Aí vem a questão da prova, cara. Ó, a questão da prova. Cabe ao produtor decidir sobre a necessidade de assistência técnica para elaboração de projeto e orientação. Vamos lá. Então é o seguinte, regra geral, prestem atenção. Não é obrigatória a contratação de assistência técnica. Fica a critério do produtor rural. De novo, via de regra, não é obrigatória. Fica de opção do produtor. Agora, tem uma palavra aqui que é fantástica. Salvo, exceto. Salvo quando considerados indispensáveis, olha só, pelo financiador, quem que é financiador? As instituições financeiras, ou quando exigidos em operações com recursos controlados recurso do governo. Então tá aí para vocês. Professor, então, da assistência técnica, tem que saber o quê? 3 coisas. Não vai sair disso. Primeiro, regra geral, não é obrigatória a contratação de assistência técnica, certo? Só fica a critério do produtor rural. Segundo, 2 hipóteses de obrigatoriedade de contratação de assistência técnica. Primeiro, quando considerados indispensados pela instituição financeira, o banco que vai emprestar o dinheiro. E segundo, quando tratar de recursos controlados do governo. Recursos controlados, professor, que diacho esse cara aí? Recursos controlados, está previsto nessa aula a gente detalhar esse cara. Rapaz, não tem como você errar essas questões de prova, cara. Não tem mesmo, tá aí. Aqui é papo reto, cara, né? Quais são as exigências essenciais para a concessão de crédito rural? Tá aí. Professor, eu sou produtor rural, professor. Eu já tenho lá, eu não preciso de assistência técnica. Agora eu quero entrar nesse bolo, eu quero ter esse dinheiro para financiar minha produção, professor. Você tem motivo? Claro, você vai ter vários incentivos aí. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tem que ter nome limpo. Professor, eu estou com o nome no SPC, no Serasa, não sei o quê. Não sou. Então, olha aqui, quais são os critérios? Primeiro critério, idoneidade do tomador. Tomador é o cara que vai emprestar dinheiro. O que vai solicitar o empréstimo. Está aí. Olha aí, o examinador pode querer saber isso de você, cara. 2. Apresentação de orçamento, plano ou projeto, exceto em operações de desconto de nota promissória rural ou duplicata rural. Cara, na prova vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Oportunidade, suficiência e adequação de recursos. Observância de cronograma de utilização de reembolso. Fiscalização do financiador. Tem um tópico que a gente vai falar só da fiscalização do financiador. De antemão já vou falar para vocês. Quem empresta o dinheiro, ele é obrigado a fiscalizar o tomador. Tá? Liberação de crédito diretamente aos agricultores por um intermédio de suas associações formais ou informais ou organizações cooperativas. E, finalmente, observâncias, recomendações e restrições do zoneamento agroecológico e do zoneamento ecológico-econômicos ZEE. Ou seja, respeitar o meio ambiente, a legislação do meio ambiente. E esse último item aí é um item que muitos ficam no caminho, né? Então está aqui para vocês, não tem opção. Você quer saber tudo de crédito rural, quer ficar competitivo, você quer acertar todas as questões, você tem que saber esses caras aqui, cara, tá? Vamos mais. É necessária a apresentação de garantias para obtenção do financiamento rural? Como é feita a escolha dessas garantias? Aí. Vamos lá. Crédito rural. Você vai pegar mercadoria ou você vai pegar produto? Professor, isso aqui é um produto, tá, de empréstimos, produto bancário, sim, né? Bem específico, que destina o quê? Ao financiamento da safra agrícola, né? Então eu quero falar para você o seguinte, qual que é o objeto
das instituições financeiras? É dinheiro, din-din. Cara, só bobo, bocoió que empresta dinheiro sem garantia. E eu sou um desses, cara. Já levei tanto calote na vida, você não tem ideia. Mas eu vou continuar levando porque os meus princípios não ficam à margem aí por situações financeiras. Pode ter certeza disso. Mas o banco não é como o professor Luiz Antônio, não. Banco não, meu filho. Banco é o seguinte, cara. Eu te empresto dinheiro, você tem que dar garantia. Então, prestem atenção. O crédito rural necessita e exige garantias. Você sabe que na aula de garantias nós temos garantias reais, certo? E garantias pessoais. Pessoais na pessoa. Pessoal pode ser o quê? Pessoal é fiança ou aval. Garantias reais, penhor, alienação fiduciária, hipoteca, calção. Tem isso lá na aula de garantia. Então, atenção, aqui é mercado financeiro. Desculpa, gente. Isso aqui é o Sistema Financeiro Nacional, é dinheiro. Então, a primeira pergunta, sim, claro, sem dúvida, é assim necessária. Há necessidade de garantias. Tá? Não existe exceção, presta atenção. Sim, as garantias são livremente acertadas entre o financiado e o financiador, que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do crédito, e pode se constituir de penhor agrícola, pecuário, mercantil, florestal ou cedular, alienação fiduciária, hipoteca com comum ou cedular, aval ou fiança, seguro rural ou amparo ao programa de garantia da atividade agropecuária Proagro, proteção de preço futuro da commodity agropecuária, inclusive por meio de penhor de direitos contratual ou cedular. Outras que o Conselho Monetário definir. Cara, essa aqui, ó, de novo, ó. Cara, isso aqui é importante demais, cara. Muito importante, cara, esse cara aqui. Então, o produtor rural pode utilizar qualquer um desses tipos aqui de garantia para garantir lá o contrato com a instituição financeira. A que tipo de despesas está sujeito o crédito rural? Aí é uma coisa importante. Né? Aqui tem a questão do IOF. Né? Tem do IOF. E por quê? Porque na última FAQ não tinha esse cara aqui. Então isso pode cair na prova. Cara. Tá? Pode cair na prova. Vamos lá. Primeiro, remuneração financeira. Tá? O que é isso, professor? São as taxas e tarifas, juros bancários. Segunda despesa, o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e sobre operações relativas de títulos de valores mobiliários, IOF. Está até de uma letrinha diferente porque isso é novo. Custo de prestação de serviços. As previstas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, Proagro. Prêmio de Seguro Rural, observadas as normas divulgadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um órgão normatizador auxiliar específico do Sistema Financeiro Nacional. Sanções pecuniárias, que são as multas e juros, Prêmios com contratos de opção de venda do mesmo produto agropecuário, objeto do financiamento de custeio ou comercialização em bolsa de mercadorias e futuros nacionais e taxas de emolumentos referentes às despesas de operação de contratos de opção. Nenhuma outra despesa pode ser exigida do mutuário, salvo o exato valor dos gastos efetuados à sua conta pela instituição financeira ou decorrentes de expressas disposições legais. Pronto, ok. Então está aí para vocês, né? Tá aí, ó. Aula curta, legal, cara, que a gente desenvolve vários conceitos aí, né? Crédito rural, vamos lá. Outro assunto importante. Como se classificam os recursos do crédito rural? Duas classificações. Nós temos recursos chamados controlados e os não controlados. Professor, o que vem a ser o bendito controlado? O bendito controlado, é claro que são os recursos aí, que podem ser, são recursos oriundos das atividades governamentais. Primeiro, os recursos obrigatórios decorrentes da exigibilidade do depósito à vista, né? Olha, fonte de controlado, os recursos do Tesouro Nacional, que é a maioria esmagadora do valor.
Os subvencionados pela União sobre a forma de equalização de encargos, diferença de encargos financeiros entre os custos da captação da instituição financeira e os praticados nas operações de financiamento rural pagos pelo Tesouro Nacional. Oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios. E não controlados são todos. Então aqui, cara, controlados 1, 2, 3, 4. Está aí. Tá? Tem que saber, pode cair, pode. Questão de alto nível. Uma questão como essa aqui seleciona muito candidato. Somente aqueles candidatos aí que têm uma percepção que conseguem matar essa questão. Né? Vamos para frente, né? Como obter financiamento ao amparo do programa com os recursos equalizados pelo Tesouro Nacional? O que é isso aqui? É um recurso controlado, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio dos seus agentes financeiros credenciados pelo BNDES. Aí nós temos aí praticamente todos os bancos comerciais aí são credenciados pelo BNDES, inclusive a Caixa Econômica Federal. Ô, professor, o que eu fiz aqui? Pronto. Como pode ser liberado o crédito rural? Essa pergunta é importante. De uma só vez, ou em parcelas em dinheiro, ou em conta de depósitos, de acordo com as necessidades do empreendimento, devendo sua utilização obedecer o cronograma de aquisições de serviço. Importante, cara. Ó, duas formas de liberação do contrato. Essas entrelinhas de interpretação são fundamentais na hora da prova. Primeiro, ó, de uma só vez. Ou obedecer o cronograma de aquisições e serviço. Tá? Como é uma só vez? Em que as parcelas em dinheiro ou em conta de depósito, de acordo com as necessidades do empreendimento, devendo ser utilização, obedecer o cronograma. Né? Como pode ser liberado o crédito? Ó, de uma só vez, ou em parcelas. Ó. Desculpa, gente. Duas hipóteses. De uma só vez ou em parcelas. De novo, de uma só vez ou em parcela. E essas duas opções têm que seguir o famoso cronograma de aquisições e serviço. Professor, que aula, hein? Sabe que o professor, cara, ele sente quando o aluno, apesar que está na internet, né? Vocês estão aí, não sei se vocês estão assistindo aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas a gente, eu estou gravando essa aula e eu já recebo a energia antecipada, cara. Sabe que essa energia antecipada assim, flui muito bem, cara, é legal, dá gasolina azul pra gente. Vamos lá. Como deve ser pago o crédito rural? De uma só vez ou em parcelas? Opa, professor, né? Tá certo. Segundo, como é que você vai pagar? Agora aqui é o seguinte, né? Professor, eu emprestei dinheiro, estou qualificado, beleza. Como é que eu vou pagar o banco? Você tem duas hipóteses. Ou você paga ele de uma só vez ou em parcelas. Justo? Claro. Em parcelas, segundo os ciclos de explorações financiadas, o prazo e o cronograma de reembolso devem ser estabelecidos em função da capacidade de pagamento, de maneira que os vencimentos coincidam com as épocas normais de obtenção dos rendimentos da atividade assistida. Então está aí para vocês aí como deve ser pago. Uma aula como essa aqui, cara, você não erra a questão não, hein? A instituição financeira é obrigada a fiscalizar a aplicação do valor financiado? Isso aqui eu já respondi uns minutos atrás e vou falar para vocês que vocês não podem ter dúvidas sobre esse assunto. Prestem muita atenção, gente. A instituição financeira, ela é obrigada a fiscalizar, ela não tem opção. Sim, é obrigatória a fiscalização direta de todos os créditos, ressalvados os casos expressamente previstos. Então está aí para vocês. Ó, tem uma ressalva, hein? Os casos expressamente previstos, né? Quando deve ser realizada a fiscalização do crédito rural? Então agora é o seguinte, nós já sabemos que a fiscalização ela é obrigatória. Né? Agora, a FAC esclarece para todos aqueles que operam nesse sistema, para os concurseiros aí do Brasil todo, quando que deve ser feito a fiscalização. E nesse momento da fiscalização nós temos diversos momentos. Né? Diversos momentos. Vamos lá. Primeiro, deve ser efetuado nos seguintes momentos. Primeiro,
Crédito de custeio agrícola, antes da época prevista para a colheita. Né? Porque depois que fez a colheita, acabou, né? Aí não tem mais o que fiscalizar, né? Vamos lá. 2. Empréstimo do governo federal, no curso da operação. Caiu na prova, cara, esse que não quer, né? Deixa eu tirar aqui esse mouse. Vamos aqui, ó. Caiu na prova. EGF significa empréstimo do governo federal, ok? Vamos lá. Crédito de custeio pecuário. Agora é o pecuário. O cara pode confundir com agrícola. Pelo menos uma vez no curso de operação, em época que seja possível verificar a sua correta aplicação. Cara, tudo isso aqui, eu fico olhando esse cara aqui, na potencial questão de prova, hein? Crédito de investimento para construções, reformas, ampliações de benfeitorias até a conclusão do cronograma de execução previsto no projeto. Tem mais? Tem. Demais financiamentos até 60 dias após cada utilização para comprovar a realização das obras, serviços ou aquisições. Cabe ao fiscal verificar a correta aplicação dos recursos orçamentários, o desenvolvimento das atividades financiadas e as situações da garantia, se houver. O que são títulos de crédito? Está aqui, né? O agricultor, ele tem que fazer, o produtor rural, desculpa, né? Ele tem que fazer jus aí, cara, de vários artifícios. Para quê? De vários artifícios para poder aí fazer a sua, financiar a sua agricultura. Então nós temos vários títulos de crédito. E lá na FAQ nós temos 3 títulos de crédito pontuais que podem cair na prova. Vamos ler primeiro o que trata esse título de crédito, né? São promessas de pagamento. São sem ou com garantia real, cedularmente constituída. Então, é o seguinte, títulos de crédito. Então, é o seguinte, o produtor, ele faz uma promessa de pagamento. Isso chama-se de um título de crédito. Sem ou com garantias reais. O que é real? É alguma coisa, né? Cedularmente constituído. Isto é, no próprio título, dispensando documento à parte. A garantia pode ser ofertada pelo próprio financiado ou por um terceiro, embora seja considerado um título civil, é evidente a sua comercialidade por sujeitar-se à disciplina do direito cambiário. Vamos lá, quais são esses títulos? Primeiro, nota promissória rural. Título de crédito utilizado nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativista ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, nos recebimentos pelas cooperativas de produtos da mesma natureza, entregues pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou de consumo, feitas pelas cooperativas aos seus associados. O devedor é, geralmente, pessoa física. Se tem a nota, tem agora duplicata rural. Cara, esses caras aqui você tem que só saber a diferença de um ou outro aí para frente. Não precisa se aprofundar tanto, não. Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativista ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá ser utilizada também como título de crédito a duplicata rural, emitida a duplicata rural pelo vendedor. Este ficará obrigado a entregá-lo ou remetê-la ao comprador, que devolverá depois de assiná-la. O devedor é geralmente pessoa jurídica. Então, a duplicata, via de regra, pessoa jurídica. A nota promissória rural, geralmente pessoa física. Esses são detalhes que caem na prova, hein? Pessoa física, nota promissória rural. Pessoa jurídica, duplicata rural. Vamos lá. Isso mudou da FAQ anterior para essa vigente. Mudou. Se mudou, claro que o examinador faz diversos concursos, ele está acompanhando isso, né? Segundo a natureza das garantias, como devem ser utilizados os títulos de crédito rural? Cara, garantia, você tem garantia real, sem garantia. Com garantia real. Penhor, qual que vai ser? Cédula rural pignoratícia. Hipoteca, com cédula rural hipotecária. E, finalmente, penhor e hipoteca, cédula rural pignoratícia e hipotecária. São os instrumentos para garantir
o empréstimo, o financiamento. E nós temos sem garantia real, que é a nota de crédito rural. E nós temos aqui, novo, ó, com ou sem garantia real ou fidejussória, que é pessoal, né? Cédula de crédito bancário e contrato. Isso aqui é novo, cara. Isso aqui é novo, pode cair na prova. Então aí, galera, preste atenção, né? Terminando. Quando o título de crédito rural adquire eficácia contra terceiros, ou seja, que você pode acionar terceiros, né? Apesar da cédula rural valer entre as partes desde a emissão, ela só adquire eficácia contra terceiros depois de registrada no cartório de registro de imóveis competente. Ou seja, se você, por exemplo, fiador, avalista de algum instrumento de garantia fiduciária, eu tenho que registrar no cartório. Se não registrar no cartório, ele não tem garantia, não tem eficácia contra terceiros. Aí vamos fazer uma questão de prova aqui, né? Vamos lá. Banco do Brasil, FCC 2011. Sobre operações de crédito rural, é correto afirmar. Olha só, cara, eu pergunto para você, ó. O examinador utilizou ou não utilizou a FAQ para fazer essa questão de prova? Eu trouxe 3, 4 questões aí de concursos diferentes para provar para você que o cara utiliza esses instrumentos. Agora, para o professor Luiz Antônio chegar nesse nível de conseguir identificar da onde que o examinador retira as questões de prova, foram muitos anos, cara. Isso gera uma grande vantagem competitiva para você. Vamos lá. Correto, né? A. Podem ser utilizadas por produtor rural? Claro, sim. Desde que pessoa física? Não. É pessoa física ou jurídica, né? Vamos mais aqui. Não podem financiar atividade de comercialização de produção? Claro que pode. O erro está na palavrinha não. E. É necessária a apresentação de garantias para a obtenção de financiamento? E aí? Sim, correto ou não? Claro, correta. Porque o crédito rural é um produto bancário de empréstimo. Mexe com o dinheiro. Então esse dinheiro necessita de quê? De garantias. Porque dinheiro tem uma liquidez imediata. Então, cara, o banco não vai estar emprestando dinheiro, mesmo que seja de recursos do governo federal, do Tesouro Nacional, mas o banco presta conta com os caras lá, meu. Com certeza, né? Vamos embora, né? Outra questão. BRB, CESP 2010. Uma das fontes de recursos para o crédito rural consiste nas multas impostas aos bancos que deixam de aplicar nessa atividade o percentual exigido pelo Conselho Monetário Rural. Olha aí, isso aqui também está super correta essa informação. Então é o seguinte, um percentual das multas impostas aos bancos, né? Então o Banco Central aplicou uma multa, multou uma tal instituição. Então um percentual dessa multa financia sim a safra agrícola, né? Vamos mais aqui. As despesas a que está sujeito o crédito rural incluem sanções pecuniárias. Olha aí, as sanções pecuniárias. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V da FAQ, está lá sanções pecuniárias, que são o que? As multas, né? Então, reta. Mais uma, vamos lá. As despesas... vamos lá, correta, vamos mais uma aqui. As despesas que está sujeito o crédito rural inclui o custo da prestação de serviços? Também, corretíssimo, fazem parte das despesas, né? Então o banco aqui pegou lá na faca aquela parte de despesa. Cara, isso que eu falo para você, cara, você fica muito competitivo, né? Vamos lá. Excelente aula, cara, estou muito satisfeito com essa aula de hoje, tenho certeza que vai contribuir com a sua aprovação, tá? Aula exaustiva, uma aula que realmente deixa o aluno competitivo, ele consegue visualizar as futuras questões de prova. Você saber que você está competitivo, você tem que criar essa sua necessidade, essa perspicácia de você visualizar isso, né? Vamos lá. Warren Buffett, né, um dos homens mais ricos do mundo, com patrimônio de 44 trilhões. Isso é bilhões ou trilhões, velho? 1.000 milhões, 44 trilhões, não, milhões, né? Bilhões, perdão, bilhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro, né? O que ele fala? Ele fala de filho. Filho, né? Filho, nosso orgulho, né? Cara, meus filhos para mim são tudo, né? Quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que eles possam fazer o que quiserem. Mas não dinheiro bastante para que não façam nada. De novo, cara, olha aí. O
Quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem, mas não dinheiro o bastante para que não façam nada. Olha aí, importante, né? Legal, né? Valeu, né? Então, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.